Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alex e hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável. Solta a vinheta e vem comigo. Mais uma vez, um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva e ative as notificações. Hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre a renda fixa e a renda variável. Espero que esse também seja um tema de seu interesse e que você também está nesse momento, nessa fase de transição, principalmente buscando informações para entender um pouquinho melhor o que seria a renda variável. Até porque, até pouco tempo atrás, a maioria de nós brasileiros apenas conhecíamos um investimento de renda fixa como a caderneta de poupança. Milhões e milhões de brasileiros utilizavam única e exclusivamente esse tipo de investimento. Quando se pensava, estou investindo, era basicamente aplicando os seus valores na caderneta de poupança. Isso até poderia fazer sentido, pois a gente vivia um cenário em 2011, 12, 13, 14, 15, até 2018, mais ou menos, onde a renda fixa e, por ser consequência, a poupança, possuía uma rentabilidade bem interessante. A gente chegou a ter cenários onde a poupança rendia mais de 10, 11% ao ano. Ou seja, fazia muito sentido mesmo ter o dinheiro alocado na poupança naquele momento. Porém, agora a história é outra. A gente está num cenário de 2021, onde a taxa Selic está abaixo dos 4%. Ou seja, a poupança também caiu muito a sua rentabilidade. Chegou a bater nos 2% a taxa Selic, ou seja, a poupança render em torno de 1,8%, 1,9% ao ano, o que é uma coisa bem pequenininha. Você consegue imaginar R$1.000 na poupança durante um ano e quando você for retirar esse valor, um ano depois você possuir apenas R$1.019? Então, basicamente era isso que era um cenário que se projetava com a Selic a 2%. Porém, esse cenário deu uma leve melhorada e atualmente a Selic já está em 3%. Bem, vamos conversar agora um pouquinho mais sobre as principais diferenças entre investimentos de renda fixa e renda variável. A renda fixa, como o próprio nome já diz, ela possui a sua rentabilidade fixa. A renda fixa, ela pode ser classificada de algumas formas, como pré-fixada, pós-fixada ou mista ou híbrida, que seria a mesma coisa. Eu vou te explicar esses três cenários possíveis para você entender bem e sintetizar bem esse conceito. A renda fixa pré-fixada é, por exemplo, um CDB. Se você ainda não conhece o que é um CDB, vai ter aqui na descrição do vídeo um link que nós vamos te explicar mais detalhadamente o que seria um CDB. Mas, basicamente, um CDB é um empréstimo que você está fazendo para uma instituição bancária. Vamos denominar essa instituição bancária para esse vídeo como Itaú. Então, você está fazendo um empréstimo para o Itaú por um período pré-fixado, ou seja, que você estabeleceu juntamente com o Itaú, vamos supor, de 3 anos, e ao final do período ele vai te pagar uma rentabilidade de 8% ao ano. Ou seja, você fez um CDB pré-fixado, você emprestou R$1.000 ao Itaú por 3 anos, e o Itaú se comprometeu ao final do período, ao final dos 3 anos, lhe devolver o dinheiro com um acréscimo de 8% ao ano de juros. Ou seja, esse foi um CDB pré-fixado, pois você já sabia exatamente quanto você iria ganhar ao final do prazo. Facinho, né? Agora vamos para a segunda possibilidade. Um título de renda fixa pós-fixado. Mas espera aí, Alex. Você está me dizendo que na renda fixa eu já sei exatamente quanto eu vou ganhar ao final do período. Como pode haver um tipo de título pós-fixado? Ou seja, eu não vou saber quanto eu vou ganhar? Mais ou menos. Pois esse título ele é fixo em um indicador econômico, como por exemplo a taxa Selic. Vamos usar o mesmo exemplo do Banco Itaú, porém nesse caso o Itaú não vai lhe pagar 8% ao ano pré-fixado. O Itaú nesse caso, ele estudou o mercado e ele percebeu, olha Alex, nesse caso aqui desse CDB eu tenho uma possibilidade de pagar para você 120% do CDI. Você tem interesse nesse tipo de acordo? O que seria esse 120% do CDI? O CDI está diretamente ligado com a taxa Selic. Então, como a gente já entendeu um pouquinho mais cedo, se a taxa Selic subir, logo o rendimento do meu tipo de investimento também vai subir. Ou seja, 120% de uma taxa Selic de 8%, ou seja, do CDI mais ou menos de 7,9%, 8%, é uma coisa muito atrativa, maior do que os 8% pré-fixado naquele primeiro cenário. Então, quando você optar por um CDB que possui indexação ao CDI com 120, 100, 90,
130% do CDI, é muito interessante e muito importante que você saiba quanto está a taxa Selic naquele momento e quais as projeções para o futuro. Você tem que avaliar os seguintes cenários. Eu tenho aqui nessa mão um CDB pré-fixado e nessa aqui eu tenho um CDB pós-fixado. Eu tenho que verificar quais dos dois indicadores, seja o pré-fixado a 8% ou o pós-fixado a taxa Selic, e aí a taxa Selic vai flutuar naturalmente, vai oferir a maior rentabilidade. Esse é um conceito muito importante e é bem interessante que você saiba e tenha essa ciência. Esteja ciente de quais as projeções futuras da taxa Selic e também se é interessante ou não a contratação de um CDB pré-fixado. Pois bem, já falamos de dois tipos de investimento da renda fixa. Agora vamos falar de um terceiro, que seria os investimentos híbridos. Poxa, agora de vez ferrou tudo, né? Bem, vai ser muito mais simples. Os híbridos, por sua vez, utilizam o melhor de ambos, de um lado pré-fixado e de outro pós-fixado. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer a contratação de um tesouro direto, uma funcionalidade, uma possibilidade dentro da renda fixa, se você não sabe o que é um tesouro direto, comenta aqui na descrição do vídeo que eu vou fazer um vídeo muito especial para você também. Pois bem, nesse caso, o tesouro direto ele possui alguns produtos que se enquadram nessa categoria mista, que basicamente são os tesouros IPCA. Ok? Vamos lá. O que seria um tesouro IPCA? O IPCA é um dos indicadores mais importantes de inflação. Caso você não saiba, o Brasil até pouco tempo atrás, nas últimas 3 décadas, viveu um cenário extremamente degradante de inflação. Ou seja, a inflação era altíssima em nosso país e esse tipo de investimento seria o mais indicado naquele momento, pois com uma inflação altíssima, a rentabilidade também estaria atrelada à inflação. Não sei se naquele momento as pessoas tinham esse conhecimento, mas se eles tivessem, eles teriam escolhido esse tipo de investimento com certeza. Dentro do Tesouro Direto existem alguns produtos, como eu falei. Então temos lá, se não me engano, o Tesouro IPCA 2045, e 2050 e 2060. Ou seja, longínquos períodos onde o seu investimento irá render com base em 2 fatores. Inflação, ou seja, o IPCA, mais uma taxa fixa, vamos supor aqui de 4% ao ano. Ou seja, anualmente vai ser auferido qual vai ser o IPCA e também acrescido os 4% de rentabilidade. Por exemplo, aqui do exemplo, é claro. Então, ao final do período, lá em 2050, quando você estiver pensando em se aposentar, espero que sim, você vai poder fazer a retirada desses valores totais e vai ter a certeza de que o dinheiro não perdeu o poder de compra. Basicamente, essa é a melhor segurança quando se investe num tesouro IPCA. Não perder o poder de compra para longínquos períodos. Então isso é bem interessante e bem bacana você conhecer e saber essas 3 diferenças. Legal, agora que a gente já entendeu bem esse conceito, e é bem importante, vamos falar de renda variável. Bem, a renda variável, ela é vista, se você vê muitas matérias na internet, ou se você lê sobre isso, você vai perceber que ela é vista como um vilão, ou você nunca vai saber quanto você vai ganhar, ou é muito arriscado, e por aí vai. E não deixa de ser verdade, pois muitas vezes a renda variável possui realmente essa característica de ser variável, e por isso ela é tão atrativa e tão assustadora ao mesmo tempo. Uma estratégia de investimento atualmente, ela é construída com base em investimentos em renda fixa, a sua grande maioria da carteira, e também com uma porcentagem, uma exposição à renda variável. Ou seja, é importante que você conheça ela e não a negligencie, pois ela pode ser a diferença entre uma carteira rentável e não rentável a longo prazo. Pois bem, vamos falar mais agora da renda variável. Aliás, antes de mais nada, vou te dar exemplo de um ativo que você tem interesse, possivelmente, e que ele é de renda variável. Uma casa própria. Alex, mas espera aí, a casa própria não é da renda variável? Como assim uma casa própria está na renda variável e não na renda fixa? É claro que está. Pois vamos supor que você deseja comprar uma casa de 200 mil reais. Você não tem a segurança que você vai vender essa casa depois, num período futuro, por um valor maior. Ah, Alex, eu nunca vi casas desvalorizarem, você vai me dizer. Então, você nunca viu? Se coloque no lugar de quem mora na Venezuela e comprou uma casa 10 anos atrás pelos mesmos 200 mil reais. Quanto que você acha que vai estar valendo hoje a casa dessa pessoa? Ou seja, o cenário econômico daquele país está extremamente deteriorado. Ou seja, um país realmente que precisa de muita ajuda. E possivelmente todo tipo de investimento em habitação e tudo mais perdeu o valor de mercado naquele período. Esperamos, é óbvio, que o país recupere e que as coisas voltem a fluir naturalmente.
Porém, o cenário atual ele é distinto. Voltando ao nosso exemplo aqui. Então existem diversos produtos que fazem parte da renda variável aqui do mercado brasileiro. Eu vou focar nesse vídeo no mercado acionário, no mercado de ações, até porque é o nosso objetivo aqui. Mas existem outros, ok? Então a gente tem as ações, os fundos imobiliários, os fundos de ações, as debentures, os investimentos em câmbio, os investimentos em dólar, os investimentos em ouro, enfim, todos esses tipos de investimentos, os investimentos em commodities, só que eu já te citei 7 possibilidades. Ou seja, todos esses investimentos estão situados dentro da renda variável. E a principal característica que eles possuem é de você poder fazer a sua compra e após um período superior a um dia, uma hora, enfim, o período mínimo necessário, ele já vai estar situado em um outro cenário, seja melhor ou pior. A gente verifica que existem muitas estratégias de investimentos. Por exemplo, existem pessoas que focam extremamente no curtíssimo prazo, que são os especuladores, os traders. Existem também as pessoas que focam no longínquo prazo. Existem também o extremo oposto, pessoas que focam em prazos extremamente longos de investimento e que buscam rentabilidades aceitáveis para períodos muito longos. Aliás, se você quiser entender um pouco mais sobre estratégias de investimento e conhecer mais como estudar sobre isso, a gente tem aqui no canal uma série com 5 livros em português e 5 livros em inglês indicados por Warren Buffett sobre investimentos. Espero que você goste e os leia, pois vai ajudar você a investir muito melhor. Enfim, a renda variável ela é o xodó de todo mundo que busca crescer no mercado acionário. Pois é sabido que é apenas através da renda variável que se pode oferecer grandes rentabilidades. O inverso também é verdade. Muitas pessoas já perderam muito dinheiro na renda variável. E muito dinheiro mesmo. Assim, pessoas ruíram e faliram. Então, assim, é muito importante que antes de você começar a investir na renda variável, você estude muito, você busque assessoria, você busque pessoas e profissionais que possam lhe assessorar e quem sabe até lhe indicar uma carteira de ativo pensando em 2 coisas, o seu momento de investidor e o seu perfil. Pois de nada adianta te indicar ações de longínquo prazo se você não tem esse interesse ou se você precisa desse dinheiro daqui 3 semanas. Então, possivelmente nesse tipo de cenário, um investimento da renda fixa vai ser mais atrativo. Pois bem, é bem importante que você conheça exatamente todos os tipos de produtos que eu citei aqui mais cedo, da renda variável, para você poder investir melhor. Pois investir na renda variável é um caminho sem volta. Quando você começa a estudar e aprender mais sobre isso, você vai querer continuar consumindo cada vez mais conteúdos do tema. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo comparativo entre ambas, a renda fixa e a renda variável. A gente se vê em breve, pois ainda temos muito mais conteúdo para publicar aqui e o seu prestígio é fundamental. Até mais, tchau, tchau.